Pronto, primeiro ano, nós vamos ver as 3 leis de Isaac Newton. Essa pessoa que está aí na tela é Isaac Newton, uma das figurinhas mais importantes no mundo da física. Agora, vamos conhecer um pouquinho sobre o que é essas 3 leis, né? Então, a importância de Isaac Newton. Eu até preparei um vídeo que eu vou compartilhar no grupo de vocês para que vocês possam ver uma breve historiazinha sobre Isaac Newton. Bom, ele trouxe a matemática para a física, né? O que fez com que a gente tivesse uma melhor compreensão de alguns fenômenos, físicos da natureza. Por exemplo, nós conseguimos hoje em dia calcular a trajetória de um meteoro justamente por conta da contribuição matemática de Isaac Newton, além da compreensão dos movimentos dos corpos celestes e tudo mais. Então, ele tem teve uma bagagem imensa de contribuição. E uma das contribuições são as 3 leis da física, as 3 leis de Isaac Newton, que são muito importantes, tá? Então, bora lá conhecer a primeira lei. A primeira lei é a lei da inércia. O enunciado dela diz o seguinte: todo corpo continua em estado de repouso ou em movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar seu estado por uma ação de uma força. Então, você tem aí 2 momentos, né? O cara está olhando o carrinho em relação a ele está em repouso. Depois ele aplica uma força nesse carrinho e o carrinho segue em movimento. Pois bem, então o carrinho ele entrou em movimento porque alguma coisa fez com que ele rompesse a inércia, né? E essa coisa que rompeu a inércia foi a força. É por essa razão que a gente utiliza, por exemplo, cinto de segurança. A gente usa o cinto de segurança porque, se não for o cinto de segurança, quando o carro está em movimento e de repente para, a tendência da gente é continuar em movimento. Então, nosso corpo seria projetado e poderia sair até voando de dentro do carro. Então, muitos acidentes ocorriam e ocorrem, né, quando não se utiliza o cinto de segurança. Ele é importante para isso. Mesma coisa se você estiver andando, o carro estiver parado e de repente ele entra em movimento. O que acontece com o seu corpo? Vai para trás. Né? Por que foi para trás? Porque você teve a tendência de continuar no seu estado que era de repouso, certo? E uma coisa essa, que é a força, fez com que você entrasse em movimento, ok? A segunda lei de Isaac Newton, ela é chamada de lei da superposição de forças ou como o princípio fundamental da dinâmica. O enunciado dela é da seguinte maneira: a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de uma linha reta na qual aquela força é aplicada. Uma das coisas interessantes sobre a segunda lei é que ela vai levar em consideração a massa do corpo, tá? Então, a massa do corpo, eu vou ter que olhar a massa desse corpo para empregar uma força para obter uma determinada aceleração que eu queira. Por exemplo, eu tenho dois tipos de bola, uma bola de vôlei e uma bola de boliche. Onde é que você acha que eu vou aplicar maior força? Na bola de boliche. Por quê? Porque a massa dela é maior. Então, eu preciso aplicar uma força maior para conseguir aquele efeito desejado, tá? Então, a gente vai estar levando em consideração a massa. E isso vai aparecer numa fórmula. Daqui a pouco a gente fala sobre ela. Terceira lei de Isaac Newton, a lei da ação e reação. O enunciado dessa lei, ela diz o seguinte: a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de 2 corpos sobre um outro são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Ó, presta atenção aqui, ó. A parede.
Se eu der um soco na parede, eu estou aplicando uma ação, tá? Horizontal, nesse sentido aqui, horizontal, e nesse sentido. Tá? E a parede vai responder com a mesma intensidade neste outro sentido, certo? Então, direções iguais, sentidos opostos e mesma intensidade. Nunca você dá um tapa em uma pessoa e é só você o dono da ação. Tem uma reação também, que é a reação, a força que o rosto vai aplicar na sua mão, certo? Então, é por isso que ao dar um murro em alguma coisa, a sua mão vai doer. Por quê? Você aplicou uma ação, mas recebeu uma reação também de volta, certo? Aqui tem um resumo, né, rapidinho, um mapa mental para enxugar, resumir essas três leis. Então, a primeira lei, a lei da inércia. A segunda lei, princípio fundamental da dinâmica. Tem duas fórmulas, força resultante é igual a massa vezes aceleração e peso é igual a massa vezes gravidade. E a terceira lei, que é ação e reação. Agora vamos às fórmulas. Então, tá aí. A é a aceleração e é dada em metros por segundo ao quadrado. Força é dada em Newton. E M de massa, que é dada em quilograma. Se a massa vir em grama, você tem que colocar esse valor em quilograma, tem que converter, tá? A aceleração produzida sobre um corpo tem a mesma direção e sentidos da força resultante sobre ele e é inversamente proporcional à massa. Então, veja só, se um corpo tem uma massa, por exemplo, como um exemplo que a gente estava falando ainda agora, né? A bola de boliche e a bola de vôlei, tem massas diferentes. Onde é que eu vou ter maior aceleração? Na bola de boliche ou na bola de vôlei? Na bola de vôlei, porque a massa é menor. Então, percebe aí o que é que ele quer dizer que a aceleração é inversamente proporcional à massa, né? Ó, a aceleração produzida sobre um corpo tem a mesma direção e sentidos da força resultante sobre ele e é inversamente proporcional à massa. Quanto menor a massa, mais possibilidade de você obter uma aceleração maior também, né? Quanto maior a massa, menor a possibilidade de conseguir uma aceleração maravilhosa. Você vai precisar de uma força muito grande para conseguir uma aceleração desejada, né? Então, se você fizer o cruz credo aí, nessa primeira fórmula, você vai ter essa daí, ó. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. É uma outra maneira de você ver essa fórmula, tá? E peso é igual a massa vezes gravidade, né? Peso também é dado em Newton, massa em quilograma e a gravidade em metros por segundo. A gravidade do nosso planeta, ela é de 10 metros por segundo ao quadrado. É um valor, na verdade, que é arredondado para facilitar os cálculos. E aí nós temos mais uma vez um exemplo, né? Nós temos duas situações, um carrinho vazio e um carrinho cheio. Está na cara que a pessoa vai aplicar maior força no carrinho que está cheio, para conseguir botar ele em movimento. Mas também é nítido que a gente vai entender o seguinte, que o carrinho que está vazio vai conseguir uma aceleração melhor do que o carrinho que está cheio. Por isso, essa questão de dizer que a aceleração ela vai ser inversamente proporcional à massa. Quanto maior a massa, menor a aceleração. Quanto menor a massa, maior é a aceleração, ok? Agora, a gente vai ver isso aqui, força resultante, tá? Então, se eu tiver um caixotezinho e tiver 10 pessoas empurrando esse caixote em mesmo sentido, eu vou somar toda essa galera, toda essa força e eu vou ter a força resultante.
E a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração, ok? Então, o princípio da superposição das forças, né, pode ser calculado pela soma vetorial de todas as forças que atuam naquele corpo. Então, tudo no mesmo sentido, eu vou somar. Em sentidos opostos, eu vou subtrair, ok? Tem um videozinho que eu preparei só sobre isso, que vai estar à parte, tá? Que é como calcular os 3 casos de força resultante. E agora a gente tem um exercício. Nesse exercício, eu preparei também um vídeo à parte, separado, para mostrar para vocês como é que faz a resolução, ok? Então, bora lá, vamos fazer a leitura dessa atividade aqui. Um corpo de massa igual a 2 kg, se o corpo estiver em quilograma, beleza, só não pode estar em gramas. Se estiver em gramas, você vai ter que converter, tá? Move-se sobre um piso horizontal sem atrito. Essa sem atrito aí tá em negrito, porque essa é uma informação muito importante. Quando tem atrito, tem toda uma influência sobre, né, o movimento e tal. Com velocidade inicial de 36 km por hora. Gente, se a velocidade está em km por hora e o teu tempo está em segundo, você vai ter que converter essa velocidade em metro por segundo, tá? E o valor ali, ó, de força, foi aplicado 4 newtons de força. Letra A aceleração da força para calcular, a velocidade do corpo no final de 3 segundos e o espaço percorrido pelo corpo no final de 3 segundos também, ok? Então, sobre essa resolução da questão aí, vai estar no vídeo e vai estar aqui. Daqui a pouquinho vocês podem, na sequência, né? Vai estar um vídeo explicando a letra A e a letra B. A letra C, a gente vai ver um outro assunto e aí depois vai ter um vídeo explicando como é que resolve a letra C. Combinado? É isso. Oi, gente. Olha, aquela questão que nós estávamos lendo no slide, eu coloquei os dados aqui. Então, de massa tem 2 kg, a velocidade é em 36 km por hora, o tempo 3 segundos e a força 4 newtons. E a informação importante é que não há influência do atrito. A outra coisa é a velocidade, que está na questão em quilômetros por hora, mas que a gente tem que transformar em metros por segundo, porque o nosso tempo está em segundos. Para fazer isso, a gente tem que dividir por 3,6, então vai dar 10 metros por segundo. Ok? Agora vamos ver aqui como é que fica a resolução disso daí. Agora aqui a gente vai fazer a resolução, tá? Então, a letra A está pedindo a aceleração do corpo. A letra B, ele quer a velocidade final. Então, vamos ver aqui. A letra A, como é que vai ficar a resolução da letra A? Você tem força é igual a massa vezes aceleração. Se eu quero encontrar a aceleração, eu vou deixar a aceleração no primeiro membro da equação. Então, eu vou ter força dividido por massa, ok? Quem é a aceleração? Na questão, ele não deu, então é o que nós vamos encontrar. Força, ele deu que é 4 newtons. E a massa é de 2 kg, ok? Então, isso aqui vai ser igual a é igual a 4 dividido por 2, 2 metros por segundo ao quadrado. Nós já encontramos a resposta da letra A, né, que é 2 metros por segundo quadrado. Agora vamos encontrar a velocidade final. Então, a aceleração média, que a gente encontrou na letra A, é igual à variação da velocidade pela variação do tempo. A aceleração média que a gente descobriu, 2. Variação
da velocidade, toda vez que aparece o delta, é final menos inicial. Então, velocidade final menos inicial, quem é? A gente já converteu ali, 10, dividido pelo tempo, que é de 3 segundos. Ó, multiplica. E aí, como é que vai ficar? Então, 3 vezes 2, 6, que é igual a velocidade final menos 10. Tá negativo, passa positivo para o primeiro membro da equação. 6 mais 10, que é igual a velocidade final. Então, a nossa velocidade final é igual a 16 metros por segundo, ok? E se eu quiser esse valor aqui, professora, em quilômetros por hora? Bom, se eu quiser esse valorzinho em quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6 e encontro o valor correspondente em quilômetros por hora, ok?